E aí, pessoal, e veio a derrota e junto com ela foi a paciência do torcedor. E hoje tem pacote Romildo, mas tem também o que dizer sobre o pai de um jogador do time principal do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes o primeiro comentário, você tem o passo a passo do trabalho home office que lhe dá mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Não perca esta oportunidade. Está aqui no link, tanto da descrição como no primeiro comentário fixado. A oportunidade está aqui. Entre e conheça. Gente, veio a derrota, dura derrota, difícil derrota, mas uma derrota que se entendeu como óbvia. Por quê? Porque o Grêmio produziu mal. O Grêmio vem produzindo mal. O Grêmio vem apresentando dificuldades, a gente tem falado aqui diversas vezes, há muito tempo na verdade, eu falo sobre o treino, sobre a dificuldade, sobre a diminuição, sobre os superpoderes para o Renato, sobre como o Grêmio de certa forma entregou o seu departamento de futebol, e agora o Grêmio está tendo que se reagrupar, se reorganizar e tem que fazer isso com alguma tranquilidade, porque não pode perder, sobretudo peças que não precisa perder. O Grêmio já fez isso, já perdeu peças que não precisaria perder. Rogerinho, por exemplo, preparador físico, não precisaria perder. E ali perdeu. E hoje a gente precisa também fazer uma avaliação em cima do que foi falado. E o presidente Romildo claramente diz o seguinte: temos os diagnósticos de tudo o que aconteceu. Temos os diagnósticos de tudo o que aconteceu. E teremos atitude para corrigir. Segunda-feira, hoje, serão tomadas providências e algumas decisões serão anunciadas. Essa foi a bomba pós-jogo. Por quê? Porque o Grêmio já sabia que ia perder. E quando eu digo que o Grêmio já sabia, dói, mas já sabia. O anúncio sexta-feira, abruptamente como foi, o anúncio da renovação do Renato. E principalmente o Renato procurando entrevistas, o Grêmio estava preparando o ambiente para o que aconteceu. E aí, o Ribeiro Neto, o jornalista, muito, para mim, um dos mais brilhantes jornalistas que nós temos, captou isso. Diz o seguinte: o Grêmio preparou o ambiente para a derrota porque tentou criar um Renato diferente nos últimos dias, mas não conseguiu. O torcedor do Grêmio, ele já nomeou o Renato como o grande vilão de tudo isso. Isso está claro na cabeça dos torcedores do Grêmio. O problema é que o presidente Romildo, quando demorou, quando entregou o clube para o Renato, lembrando, a gente começa lá em 2018, quando o Grêmio perde um Grenal e demite o departamento médico. Aí vem o ano de 2019 e a culpa é dos jogadores. O principal deles, Luan. E o Grêmio começa a sacar e contratar, tirar, achar culpados e contratar, Até que vem 2020 e o Grêmio demite toda a comissão técnica permanente, pessoas históricas no Grêmio que estão lá desde a escolinha, demite todo mundo. E entrega para o Renato indicações da comissão técnica. E aí o fracasso é retumbante. E não só o fracasso do clube é retumbante, do futebol do clube, eu vou dizer assim, que o Grêmio se separa. A lógica inteligente do Grêmio categoria de base não consegue se juntar ao departamento de futebol, que vira uma casa diferente da realidade do Grêmio. E isso incomodou o torcedor, incomoda o torcedor. Quando a gente reclamou, o Renato não podia estar jogando futevôlei lá na pandemia. Não é porque o Renato não acredita na pandemia, não é isso. É porque ele tem que dar uma mensagem, ele é o treinador do Grêmio e ele é ídolo do torcedor. Aí quando o Renato vem e diz, deu nananeném uma vez, deu nananeném duas vezes, deu nananeném três vezes, e sempre joga o culpado pro outro lado, o Renato incomoda o torcedor também. E o presidente Romildo não fez nada. O presidente Romildo achou que estava tudo bem, que ia ganhar. Mas não ganhou. O que aconteceu? Essa crítica toda direcionada ao Renato, pertinente, correta, pela dificuldade do time, o time sempre igual, o time sem nenhuma mudança, o time com as escolhas que ele queria, com os Tassianos, com David Braz, enfim, com as escolhas deles, em detrimento aos meninos.
A crítica que era toda para ele, ela vira toda para o presidente Romildo. E neste momento a crítica é muito parecida, é muito dividida. Colocam o presidente Romildo e o Renato no mesmo lugar e a crítica é idêntica. E essa tem que ser entendida como uma comunicação errada do Grêmio. Porque o presidente e o técnico não podem nunca ser criticados no mesmo lugar. E eles só estão sendo criticados no mesmo lugar porque o presidente Romildo permitiu essa comunicação entre ele e o treinador de forma muito clara. Quando tu ganha, eu e o Renato, eu falo sempre com o presidente, eu e o presidente conversamos todo dia. Quando ganha. Quando perde, é a mesma coisa. A pancada é no mesmo lugar. E hoje, claramente, a gente vê esses problemas. Outras situações também colocadas pelo presidente que vêm neste pacote. Ocorrerá reformulações na política de futebol com aproveitamento dos meninos. Ontem, por exemplo, o Gui Azevedo entrou. Ontem o Wanderson começou jogando. Talvez ontem a gente pode pegar o jogo e dividir em dois. Uma parte é essa nova política. E uma outra parte, o Tassiano jogando no lugar do GPR, é uma velha forma do Renato construir. Então, até o jogo foi incoerente. O Grêmio passou 180 minutos com o Palmeiras e deu um chute no gol. O Grêmio está mal demais dentro do campo. E resultado das ações fora do campo. Então, hoje, o presidente deve apresentar o que a gente tem de informação. Executivo de futebol, a gente tem informação do preparador físico. Sinceramente, se é isso o pacote do presidente Romildo, o Grêmio está, um ditado popular, tirando o sofá da sala. Porque o Grêmio tem que ir no centro da questão. E o centro da questão está na reformulação da estrutura. Colocar o Renato como treinador, colocar um homem de futebol que seja um homem de futebol, que não esteja ali para tentar criar algum tipo de relação para não ter atrito. Não. Tem que ir no centro da questão e dizer o seguinte, o Grêmio vai funcionar dessa forma. Contratar um executivo de futebol simplesmente para quê? Para contratar? O Grêmio fracassou nas contratações, por quê? Porque ouviu demais o técnico. O problema do Grêmio, e ele é do Grêmio, eu não sou daqueles que acham que o problema é o Renato, não. Quando o Grêmio tem problema, o problema quem criou foi o Grêmio. Foi os dirigentes do Grêmio é que não deram o limite que o Renato merecia ter. E isso culmina, e eu quero chegar nesse ponto, porque eu estou dando aqui algumas situações em cima. Se fala, por exemplo, muito do preparador físico, aí ontem se falou no Túlio Flores, que inclusive trabalhou no Grêmio, toda a categoria de base. Eu não sei se essa é a mudança, eu sei que tem um pacote que vem aí e que não vai ser anunciado em coletiva, deve ser a tal nota oficial do Grêmio, mas o fato é que vai ter hoje, até o final do dia, essa possibilidade e essa mudança, e as informações borbulham, porque existe também uma mudança drástica no grupo de jogadores, mas ao mesmo tempo também a gente tem que entender que a lista da Libertadores para os 4 primeiros jogos está posta e tem David Braz, tem Paulo Miranda, tem Tassiano, tem Michel. Tá lá, tá escrito a lista. Depois nós vamos falar sobre isso em outro conteúdo. Porque agora eu queria pegar, que para mim é o centro de tudo, a crítica que fez o pai do GPR. O pai do GPR, que vai para a rede social, não sei exatamente do que, e desanda uma pancada no Renato, dizendo que o Grêmio foi passear em Atibaia, que não treinou nunca o time que está jogando. Obviamente que ele faz isso porque o filho dele não jogou no início. Só que ele expõe um ambiente que é um ambiente que está doente. Porque quando tu expõe isso, o que tu está expondo? Está expondo teu filho. O filho dele está exposto ali. O filho dele hoje, qual ambiente tem hoje a relação do GPR com aquele ambiente de trabalho? Qual é? Qual é de fato a relação que a gente tem ali? Eu não gostei disso. Eu não gosto muito quando tem essas coisas muito pessoalizadas, que tu vai num jogador e tu coloca um jogador. Eu não acho que isso seja uma coisa importante. Agora, neste momento, o que a gente pode pensar daquela situação? Que o ambiente precisa urgentemente de oxigênio. O ambiente precisa urgentemente abrir as portas e tirar algumas peças. O ambiente precisa deste pacote colocado pelo presidente Romildo. O ambiente precisa da mudança estrutural. E não dá para fazer com discurso. Tem que fazer com ação. Tem que chegar hoje e cortar as peças e dizer o seguinte, nós vamos trabalhar com isso aqui, quem quer, quem não quer, não quer,
e vamos em frente. Aí vai se dizer, ah, mas o Grêmio tem que cuidar do patrimônio. Não, o Grêmio tem que cuidar da sua história. Da sua história. Se quiserem, eu falo e a gente conta toda essa história dos últimos 5 anos e conta por que o Grêmio ganhou e por que o Grêmio perdeu. Porque o Grêmio ganha em cima de um ambiente sadio e perde porque desmancha o ambiente e entrega para pessoas que não têm condição de coordenar e digerir nada. E eu não estou falando dos dirigentes, eu estou falando do Renato, da estrutura, de como aquilo ali... O Grêmio contrata um preparador físico que ninguém tinha história dele nos últimos 5 anos. E isso, aí vai lá, o Grêmio não está correndo. Não, o Grêmio está correndo errado. Não é culpa do preparador físico, é da estrutura. A estrutura caiu. E é isso que nós precisamos corrigir. É isso que eu espero que hoje o presidente comece a mexer. Eu vou atentamente ficar esperando. O Grêmio está chegando de São Paulo e vai trabalhar nisso. Já conversei com alguns dirigentes hoje. Vai tomar medidas, sim. Eu estou esperando. Estou esperando mesmo. Durante o dia a gente vai conversar. Hoje é dia de muitos vídeos. Tá? Vamos lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Nós nunca vamos deixar o Grêmio.